Eu sou Hernani Costa Straub, nascido em Curitiba, Paraná, em 28 de janeiro de 1929. Completei este ano 88 anos. De uma vida muito ativa, eu estou trabalhando, com 88 anos, estou participando de sociedades e faço de manhã cedo, 5 horas da manhã, estou em pé e iniciando e chegando no meu serviço, digamos, às 7 horas da manhã. Sou filho de Guido Straub e Miriam Costa Straub, ambos cirurgiões dentistas. E falecidos, o Guido e os dois são falecidos há muito tempo. E os meus avós, um por parte de pai, paterno, portanto, veio da Alemanha, o bisavô veio da Alemanha, de Dresden, e meu avô nasceu em Joinville, em 1853. Em 1851, o pai dele, portanto, meu bisavô, veio da Alemanha para fazer, como naturalista, para fazer o levantamento dos insetos nocivos à agricultura na colônia Dona Francisca, que hoje é Joinville. O meu avô, com o mesmo sobrenome, do mesmo nome dele, Francisco Gustavo Straub, era comerciante, e o meu pai, professor catedrático, além de cirurgião dentista, era professor catedrático da nossa universidade e diretor do Ginásio Paranaense, hoje Colégio Estadual do Paraná. Portanto, na parte paterna, são esses os meus avós. Na parte materna, o meu avô, Brasílio Ovídio da Costa, professor, também professor, e a minha avó, Lavínia Nóbrega de França Costa, era do lar, né? Não tinha nenhuma atividade profissional. Eu participei de uma escola de 1936, eu fui matriculado na escola Sailer. Era uma escola aqui na Praça Garibaldi, que era particular, da Dona Maria da Luz Sailer Veiga. E tinha esse nome, Escola Sailer. Era uma escola curiosa, muito curiosa. Eu até escrevi e denominei o artigo de uma escola diferente. Porque naquela época não era como hoje, em que os alunos sentam individuais. A nossa carteira era com três pessoas, 3 colegas nossos, e do primeiro até o 4º ano do primário, digamos assim, eram formados os alunos do primeiro até o 4º ano, e nós assistíamos no primeiro ano o que o aluno do 2º ano ia dar a lição, e o que o aluno do 3º ano e assim por diante, e isso tudo nos fazia uma recapitulação. Quando nós chegávamos no 2º ano, nos lembrávamos do primeiro, e aí estudávamos o 3º e o 4º ano. Portanto, era uma escola diferente, com poucos alunos, talvez no máximo 40 alunos, distribuídos das 4 séries, e a Dona Lulu, que era o apelido dela, Dona Lulu, tinha no andar superior, onde hoje é ali na Praça Garibaldi, é uma casa de pedras preciosas, de minerais, né, preciosos. E lá fiz até 1940, fiz os 4 anos do primário. Aí fui transferido para o Ginásio Paranaense para fazer um exame de admissão, que era ali na Rua Ébano Pereira, onde hoje é a Secretaria da Cultura. Ali, durante um ano, fiz um exame de admissão, em que, além de participar desse exame, em português, aritmética, geografia, história e ciências, e não me inscrevi em 1941 para o primeiro ano do ginásio, hoje 5ª série. Fiz as 4 séries e terminei em 1945, durante
o término da Segunda Guerra Mundial, terminei o ginásio. E estive participando de 3 denominações do nosso colégio estadual. Quando eu entrei, em 1936, era Ginásio Paranaense. Em 1942, passa a Colégio Paranaense. E no ano seguinte, 1943, a Colégio Estadual do Paraná. Portanto, eu participei das três últimas denominações do colégio. No colégio, era um colégio de 11 salas de aula, funcionava pela manhã, à tarde e à noite. E eu fiz, inclusive, o colegial, o ginasial nós fizemos à tarde, e o colegial fizemos à noite, porque eu estava trabalhando, fui a trabalhar na Comissão Estadual de Preços, que na época da guerra, em 1943, era responsável pelo como é que vamos dizer, pelo racionamento de três produtos de alimentação: o açúcar, farinha, não lembro o outro produto. E eu era o responsável, ali no Belvedere, naquele prédio do Belvedere, no Alto São Francisco, eu era responsável por dar as requisições de 1 quilo por mês de açúcar. Que o povo ia lá, fazia fila, e eu dava a requisição, assinava, e eles iam receber no Emílio Romani, aqui na Praça Tiradentes. Veja como é que foi a nossa época de período de guerra, 43, 44 até 45. Então quando eu estava no ginásio, com 15 anos, talvez, 14, 15 anos, eu tive meu primeiro emprego. Em seguida fui para a United States Information Service, Serviço Cultural e Informativo dos Estados Unidos, que funcionava no 7º andar do Garcês, com o professor Albizu, Francisco Mateus Albizu, que era meu chefe. E lá tinha, além de participar da parte administrativa, eu era também responsável pela parte de cinema, que levava o aparelho de cinema, um Bell & Howell de 16 milímetros, e com os filmes produzidos nos Estados Unidos, culturais, sem dúvida, ia passar nas escolas. Eu lembro, inclusive, que eu fui uma vez passar uns filmes, apresentar os filmes de 16 milímetros na Casa de Saúde do Otávio da Silveira, que era ali na rua João Gualberto, onde hoje funcionam ali umas entidades federais. E lá, ao passar um filme, um noticiário sobre um carnaval no Rio de Janeiro, que lá era um hospital de pessoas com problemas mentais. Aí um indivíduo chegou exigiu, porque apareceu um homem, só pela metade do homem, a imagem do homem, com uma criança fantasiada de baiana. E ele queria que o homem aparecesse inteiro. Ora, era um filme. Aí fomos obrigados a interromper a sessão e o homem foi colocado numa camisa de força. Tá? Bom, eu tive uma infância muito feliz. Quando eu tinha fazendo 8 anos, meu pai faleceu. Isso para mim foi um choque, porque eu vi aquela parte mórbida, vamos dizer assim, me chocou bastante. Eu acho que isso aí me deixou a imagem de 8 anos, não sei se uma criança de 8 anos tem essas imagens. Eu estou vendo, parece que eu estou vendo meu pai morrendo, sentado e escrevendo, e uma hora ele escreveu assim: Caro Algacir, que era o vice-diretor dele no Ginásio Paranaense, espera a todo momento o meu fi, e não completou nal, final. E aí morreu e o lápis caiu da mão dele. E nessa hora, Pedro Macedo, que era um desenhista, pintor, desenhista e professor do Colégio Estadual, fez um rascunho daquele momento. Infelizmente, eu não tenho esse rascunho, foi perdido, porque Pedro Macedo faleceu e, naturalmente, perdeu-se, né?
Bom, depois de terminado o científico, que naquela época havia clássico e científico, clássico para quem se dirigia ao setor jurídico e científico a quem se dirigia às ciências médicas, de saúde, etc. Como eu era inclinado a essa parte de saúde, eu fiz científico, 3 anos de científico, primeiro, segundo e terceiro. Em 49, 46, 47, 48, 49. Fiz o vestibular para a Universidade Federal do Paraná, Escola de Medicina, e me formei como farmacêutico. E o primeiro trabalho meu, profissional, foi ser contratado pela Cooperativa dos Ferroviários Catarinenses de Mafra. Em 1951, eu fui trabalhar lá em Mafra. Imagine que eu era professor, aqui há um ligeiro parênteses, né? Bom, vamos deixar mais para frente um pouquinho. Quando eu fui trabalhar lá em Mafra, fiquei 1 ano, eu senti que ser farmacêutico daquela entidade não era nada mais do que uma pessoa que tirava o remédio, cobrava, não tinha aquela sensação científica que eu pretendia. Aí resolvi passar para o magistério. E fui lecionar no Colégio Estadual, Ginásio Estadual de Rio Negro. Posteriormente, Colégio Estadual Caetano Munhoz da Rocha. Ali fiquei até 1955, quando vim a casar com Lavínia de Gabardo Costa, que passou a ser Lavínia Costa Straub, que faleceu e fazem agora nesse mês de junho, fez 11 anos, eu estou viúvo, portanto, e ao completar 50 anos ela estava no hospital. As nossas bodas de ouro foram todas, não esquecidas, mas por ela, não sei se ela esqueceu, porque ela teve um AVC, ficou 11 meses na UTI, só para ter uma ideia. E aí eu fui convocado, quando eu estava em Rio Negro, passei para o Colégio Estadual de Rio Negro, o Colégio Caetano Munhoz da Rocha, esse nome posterior, chamava-se Ginásio Estadual de Rio Negro, logo depois passou Colégio Estadual de Rio Negro, Colégio Estadual Caetano Munhoz da Rocha. Em seguida, eu fui convocado pelo Exército, porque eu, sendo farmacêutico, só existiam na região 3 farmacêuticas. Aí o serviço militar precisava de um em Guaíra, na 5ª Companhia de Fronteira. Aí foi feita a seleção pelo Coronel Lusni Vasconcelos. O Coronel Lusni perguntou aos 3, quem de vocês é solteiro? Ora, eu tinha casado naquele ano e os outros também tinham casado fazia tempo. Bom, quem tem filhos? Os outros 2 tinham filhos. Eu tinha casado recentemente e não tinha filho nenhum. Então fui indicado para ir trabalhar lá na 5ª Companhia de Fronteira como aspirante oficial farmacêutico. Lá foi uma lua de mel, sem dúvida, porque levei a minha mulher. Foi uma lua de mel, porque vi o salto das 7 quedas, que ainda existiam. Passei pelas pontes penses. Quarta-feira à tarde nós íamos tomar banho ali no Rio Paraná, numa prainha que existia. Eu fui muito feliz lá em Guaíra. Foi uma lua de mel. A tal ponto que o coronel Tourinho, quando me encontrou no quartel-general e soube que eu ia para Guaíra, e me disse, lá vai ser uma lua de mel. E efetivamente foi uma lua de mel. Embora eu tenha feito a lua de mel em dezembro de 55, tenha feito isso indo ao Nordeste. Eu visitei Pernambuco, Aracaju, Maceió, Salvador. Fiquei 40 dias fora. Foi uma lua de mel de 40 dias. Bom, e essa foi então uma segunda lua de mel. Fui muito feliz, me dava muito com o comandante, com o capitão Encarnação, que na época era comandado por capitão, e tinha 7 funções na companhia, porque era eu, o comandante e um subcomandante. Éramos 3 oficiais.
Então trazia para mim 7 funções dentro do Exército. Era tesoureiro, era aprovisionador, era chefe da formação sanitária, etc, etc. Bom, 7 funções. Fiquei 1 ano e pouco lá. Uma maravilha de cidade, era pequena, uma cidade pequena, não é hoje, a Guaíra de hoje. Imagine que a luz elétrica lá era até as 10h30, era através de um locomóvel que nos dava a energia elétrica. E eu propus, a pedido do comandante, como eu entendia um pouquinho de eletrônica e eletricidade, ele me propôs fazer, em virtude de um ofício do general comandante da região, de fazer um estudo sobre o sistema elétrico em Guaíra, que era deficientíssimo. Aí eu fiz esse estudo e no final eu fiz um relatório e propus para ele que se nós desviássemos do rio Paraná, um pequeno riachinho, quer dizer, um pequeno vale, lá na frente nós teríamos um gerador que poderia substituir aquele locomóvel. Isso foi aprovado veio para Curitiba, esse relatório, foi aprovado pelo general comandante da região e foi posteriormente, eu soube, foi instalado um gerador e aí aposentado o locomóvel. Bom, de lá eu vim e eu tinha que entrar para a ativa do Exército. Hoje eu seria, participando do tempo de serviço, seria um coronel farmacêutico, reformado. Eu fiquei como 2º tenente. Vim para Curitiba e perguntei à minha mulher, lá em Guaíra eu perguntei à minha mulher, Lavínia, você acha que eu devo ir fazer o serviço de saúde do Exército, a escola de saúde do Exército? Depende de você. Eu disse, se você quer estudar, porque ela queria entrar na faculdade, e já tinha feito o colegial, queria fazer faculdade, e eu tinha as duas pessoas que mais eu prezava, que era a minha mãe e a minha sogra, com idade. Então eu disse para ela o seguinte, eu tenho a tua mãe com idade, e a minha mãe também está com idade, vamos embora para Curitiba? Vamos, e dei baixa. Dei baixa, saí com uma folha de alterações muito bonita e tal e coisa, não querendo ser excessivamente modesto, mas olha, o Exército foi para mim uma lição. Porque eu, como oficial menos graduado, era responsável por ser o porta-bandeira. Como porta-bandeira, eu tinha que levar a bandeira nacional em desfile, etc. e tal. E fui muito feliz lá em Guaíra. Voltei para Curitiba. E aí aconteceu o seguinte. Eu vim, e no ano seguinte, um secretário que eu morava aqui na Carlos Cavalcante, eu vim para Curitiba e morando na casa dos meus pais. Um tempo, até poder alugar um apartamento. E eu estava ali, chegando na porta da minha casa, na Carlos Cavalcante, ao lado da Padaria América, na Carlos Cavalcante 954, que era a nossa residência. E o secretário do Martinos, de lá ele me viu, que era meu amigo, meu colega de ginásio. Aí veio, apertou a campainha, veio e perguntou, o que você está fazendo e tal e coisa? Eu disse, eu estou procurando um ginásio, um colégio para lecionar. Eu estou vindo do Exército e coisa, dei baixa do Exército, estou vindo para lecionar. Não, mas estamos precisando de um professor de desenho. Como eu tinha a escola de desenho e pintura do Alfredo Anderson, eu tinha o registro de professor de desenho. Ah, tudo bem. Aproveitei então e fui administrar, vamos dizer assim, fui ministrar aulas de desenho no ginásio Martinos, que ficava em frente, portanto era só atravessar a rua. E inclusive eu podia vir lanchar em casa, podia vir lanchar em casa. Aí aconteceu o seguinte também, em 1950, eu fui o criador, em 1950 eu fui ao Rio de Janeiro como representante, eu era escoteiro, representante secretário, inclusive, da Federação dos Escoteiros do Paraná e Santa Catarina. Eu fui ao Rio de Janeiro com a missão de fazermos como é que vamos dizer? Fazemos me faltou a palavra, mas existiam
quatro unidades no Rio de Janeiro, todas responsáveis pelo escotismo. Essas 4 unidades se fundiram numa só, União dos Escoteiros do Brasil. E nos estados havia a região do Paraná. E eu vim aqui criar a região do Paraná em 1950. Eu voltei do Rio de Janeiro com essa missão de criar, e em setembro de 1950 nós criamos a região do Paraná, que fui eu que convoquei para as eleições e tal, e para criar essa região do Paraná, que está aí até hoje. Tá aí até hoje. Bom, aí o colega nosso, que era também chefe escoteiro, René Reis, disse: o que você está fazendo e tal, Hernani? Diz: eu estou lá dando aula no Martinos. Mas eu tenho aula de ciências, eu também tinha o registro de ciências naturais. Eu tenho o registro de ciências naturais lá no colégio Pedro Macedo, do Portão, que antes era num colégio, num grupo escolar, funcionava à noite, só à noite, e era no grupo escolar Ribeiro de Macedo, lá no Capão Raso. Eu fui para lá, nesse interim, apareceu também uma possibilidade de eu entrar para a polícia, na polícia técnica, hoje polícia científica, que é a criminalística. E fui para lá como perito criminal. E saía dali da perícia, do laboratório de polícia técnica, pegava o ônibus e ia às 6h30, e ia lá para o Portão. E lá no Portão ia dando a minha aula, voltava às 10h30. Pegava o ônibus que me deixava na Praça Rui Barbosa. E de lá eu vinha a pé até a Almirante Barroso, onde nós residíamos. Tínhamos um apartamento lá na rua Almirante Barroso. Em síntese, é essa a minha vida ativa. Depois, em 1961, no governo Ney Braga, eu fui designado para ser o secretário do Departamento de Estabelecimentos Penais do Estado. Como secretário do Departamento da Penitenciária, era a penitenciária, a Casa de Detenção do AU, a Escola de Recuperação de Menores, todos faziam parte do departamento. Foi designado para lá o meu compadre, amigo, que era professor também lá em Rio Negro, que foi professor lá em Rio Negro, Eros Gradowski. Depois, posteriormente, desembargador. Ele me convidou e eu aceitei. Então eu fazia à tarde, eu deixei meu cargo de perito à disposição da penitenciária, através de autorização do governador. E lá eu fui fazer a minha parte administrativa como secretário. Acontece que o Eros Gradowski, em dezembro de 61, ele deixa a penitenciária, assume Lauro Rego Barros, que me convida para ser o diretor substituto da penitenciária. Eu fiquei lá mais 1 ano ou 2. Quando o Dr. Eros Gradowski assume o Colégio Estadual do Paraná, como diretor-geral, e me convida para ser o diretor da noite, do turno da noite. Bom, eu estava com atividade já de manhã, tarde e noite, sem tempo suficiente para fazer qualquer outra atividade. Aí vim designado pelo Jugundino Furtado, que era o secretário de Educação, eu vim dirigir o turno da noite do Colégio Estadual. E à tarde, eu também era assessor do Eros Gradowski, do diretor-geral. Bom, aí fiquei uns 2, 3 anos na direção, quando o Jugundino Furtado vai para Brasília. O Suplicy de Lacerda tinha sido nomeado ministro de Educação e levou como secretário do Ministério, levou o Jugundino Furtado. Aí assume o Véspero Mendes. Aí o que acontece? Eu vou para a secretaria, deixo o Colégio Estadual como diretor da noite e vou ser o primeiro inspetor regional de ensino de Curitiba. Aí trabalhei algum tempo lá, quando o Véspero me convida para ser o diretor-geral da Secretaria de Educação. Era ali na rua Ébano Pereira, funcionava a Secretaria de Educação, de hoje a Secretaria de Cultura. Ali eu pude desenvolver uma atividade, aceitei, e pude desenvolver uma atividade muito intensa. Eu era responsável, por exemplo, como diretor-geral, eu era responsável por abrir um processo, depois de caracterizado o abandono de cargo de professores e funcionários da Secretaria de Educação, eu era obrigado
a levar adiante o processo e encaminhar para o governador para ser baixado o decreto, né? Isso foi durante 2 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos, como diretor-geral da Secretaria de Educação. Aí o doutor Lauro, que tinha assumido a secretaria, porque o Véspero saiu e o doutor Lauro Rego Barros assumiu a secretaria, em janeiro de 1966, me convida para ser o diretor-geral da Secretaria do Colégio Estadual. Eu, na hora, me assustei, porque o meu pai foi diretor do Ginásio Paranaense, eu não me achava com condições, embora o Colégio Estadual fosse diferente do Ginásio Paranaense, que tinha 11 salas, eu ia levar ia dirigir um colégio de 50 mais 50 mais 50 turmas, 50, são 150 salas de aula, quando lá tinha no máximo 30 e poucas salas de aula, manhã, tarde e noite, por dia, né? Era uma fábrica de aulas, né? Imagine que nós damos 250 aulas num turno, e num dia nós damos 750 aulas, né? Fui lá e consegui criar o Observatório Astronômico do Colégio Estadual, que hoje está localizado lá aqui no município aqui de Almirante Tamandaré, e obtive a autonomia financeira e administrativa. Porque Véspero me disse o seguinte: professor, eu vou propor ao governo um sistema estadual de ensino, com tudo que se relaciona com o ensino. O senhor quer um artigo, que possa sugerir um artigo? Digo, só tem um. Só tem um. O Colégio Estadual do Paraná, colégio padrão dos estabelecimentos, passa a gozar de autonomia financeira e administrativa. Passou na Assembleia, foi para a Assembleia, foi para o governador Ney Braga, e o governador Ney Braga vetou a primeira parte. O Colégio Estadual, padrão dos colégios de ensino, e deixou o resto, passa a gozar de autonomia financeira e administrativa. Aí eu perguntei ao Ney Braga, por que o senhor vetou a primeira parte? E ele teve essa expressão, porque eu acho que todos os colégios têm que ser padrões, mas o colégio estadual era o padrão. Nas instalações, pelas instalações, pelo volume de aula que nós dávamos, por os professores nossos que eram quase todos da universidade, eram oriundos da universidade. Então pude fazer isso. E lá tem o seguinte, que inclusive isso parece ser uma fantasia, mas a parte de baixo, quando foi construído o Colégio Estadual, em 43 começou a construção do prédio do Colégio Estadual, e ali na Chácara da Inha Laura, porque anteriormente era ali onde está o Teatro Guaíra, e como do outro lado estava o Instituto Santa Maria, e nós não nos dávamos com o pessoal do Santa Maria, e aí o Dom Atti, que é o Eusébio da Rocha, foi ao governador dizendo: eles vão se matar, se fizerem o colégio estadual lá, eles vão se matar, porque aí o Manuel Ribas, preocupado com isso, e vendo que a capacidade, o que se pretendia construir do colégio estadual era muito gigantesco, era fantástico. E então resolveu conseguiu a chácara da Inha Laura na rua João Galberto. Ele desapropriou toda a área da João Galberto, são 40 mil metros quadrados, para fazer o prédio do ginásio. Mas nós estamos em guerra. E o cimento que era usado na construção do colégio estadual, fornecido aqui pelo Paraná, era insuficiente. Uma parte daquele cimento que está lá vinha dos Estados Unidos, em avião. Aí consta que para descer esses aviões carregados com cimento, tiveram que prosseguir com o aeroporto Afonso Pena. Não sei se isso é verdade, mas todo o equipamento lá de dentro do colégio é norte-americano, tudo é Westinghouse. Bom, daí deixo aquilo ali e vou ser presidente da Comissão Central de Exames Supletivos. E lá fico 7 anos fazendo esse exame de supletivo, que nada mais era do que artigo 99 ou 91, uma dureza, e hoje supletivo. Entendeu? Onde nós atendíamos 19 mil, 20 mil candidatos em 8 lugares do Paraná.
e eu fui ser presidente dessa entidade durante 7 anos. Fui diretor, fui presidente da... Contava naturalmente com uma equipe muito boa, com outros 5 professores, etc., que me ajudavam, me auxiliavam nessa tarefa. Bom, dali, em 1968, agora voltando um pouquinho, em 1968, eu fui convidado a participar do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Naquela época era Instituto Histórico e Geográfico e Etnográfico Paranaense. Hoje, Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. E durante a gestão de Newton Carneiro, Newton Isaac Carneiro, irmão do Davi Carneiro. Aí eu estava lá, assumi como associado, e em seguida fui designado, fui eleito terceiro vice-presidente do Instituto Histórico. Nessa fase, o Newton Carneiro é convocado para ser o diretor do IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, em Brasília. Convidou o primeiro vice-presidente substituto legal dele, que não aceitou, e o segundo não aceitou, e eu, o terceiro, tinha que aceitar. E fui durante 1970, 71, fui presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Bom, e hoje estou lá, estou completando agora 49 anos de assiduidade lá no Instituto Histórico e Geográfico. O ano que vem faço bodas de ouro, não é mesmo? Faço não bodas de ouro, mas faço um jubileu de ouro, né? Jubileu de ouro. E o que mais? Aí escrevi, quando diretor do Colégio Estadual, eu escrevi Manuel da Fonseca Lima e Silva, que fazia naquela época 100 anos de morte, falecimento, dia 1º de abril de 1969. E inaugurei uma pedra in perpetuam rei memória que está lá no jardim do Colégio Estadual. Foi o general José Campos de Aragão, que convidei o general Campos de Aragão para inaugurar aquela pedra, mas foi na minha gestão. E inauguramos com Cândido Manuel Martins de Oliveira, que era o secretário de Educação, um retrato, uma pintura, feita pelo Koch, Ricardo Koch, que era o professor do estadual, de corpo inteiro, do Manuel da Fonseca Lima e Silva, Barão do Suruí, que foi, digamos assim, o fundador do Colégio Estadual, quando ainda era São Paulo. Em 1846, no dia 13 de março de 1846, ele assinou uma lei, que era número 33, criando 2 liceus na província de São Paulo, porque o Paraná não existia. Um liceu em Curitiba, o Liceu de Curitiba, que é hoje o Colégio Estadual, e um liceu em Taubaté. Esse de Taubaté não vingou, mas o nosso Colégio Estadual está fechando hoje 171 anos. 171 anos de vida ativa, né? Louvo de ser bisneto de um aluno do Instituto Paranaense, nome do Colégio Estadual, de 1876, de um neto de um aluno do colégio, do Instituto, do Ginásio Paranaense, de um filho do ginásio, de um filho também que participou do Ginásio Paranaense, e de uma filha que foi aluna do Colégio Estadual do Paraná. Tenho 5 gerações no Colégio Estadual, sem interrupção, entre bisavô e até chegar a minha filha. Isso me agrada muito citar esse fato, né? E principalmente porque eu tenho profunda afeição pelo aquele nosso colégio, viu? Lá, meu pai morreu como diretor do Colégio Estadual, diretor do Colégio Estadual. E eu participei da primeira eleição para diretor-geral, que Paulo Pimentel baixou um decreto determinando que todos os estabelecimentos de ensino, quer primário, quer secundários, as direções deveriam ser procedidas através da eleição. Eu fui, portanto, eleito o primeiro diretor-geral eleito do Colégio Estadual, porque os demais eram nomeados pelo interventor, pelo presidente da província,
enfim, todas aquelas autoridades que tinham, pelo governador do Paraná, etc. Tal. Eram escolhidos dentre professores do Colégio Estadual. E no Instituto Histórico eu hoje sou vice-presidente, porque sofri uma operação muito séria e achei que não tinha mais condições de... Eu fui 6 anos, de 2005, não, 2009 até 2015. Eu fui presidente lá durante 3 gestões. Fiz 6 anos de gestão lá. E achei que não estava mais podendo arcar com as responsabilidades da presença em determinados locais, etc., que exigem a presença do presidente do Instituto Histórico, né? Então, consegui que o desembargador Roberto Apner assumisse, e ele está lá. E eu estou como primeiro vice-presidente. Ele só assumiu se eu aceitasse o cargo de primeiro vice-presidente. Então hoje estou em atividade como vice-presidente do Instituto Histórico. Estou lá todas as tardes e participando da administração e colaborando com o nosso presidente, com satisfação, digo isso. E também estou participando da associação da Faculdade de Administração e Economia, onde eu sou professor auxiliar na coordenação da Promemória. Temos lá, eu recebi um álbum, quando assumi há 22 anos atrás, eu recebi um álbum com 50 fotografias. E hoje, se tiver que deixar, eu deixo com 270 mil fotografias, todas catalogadas, desde 1995, etc. Foi quando eu assumi. Eu hoje estou viúvo, como disse inicialmente, fazem 11 anos que a minha mulher faleceu, após 50 anos de um feliz casamento. Fizemos não exigi dela, porque ela estava na UTI, que lembrasse do nosso jubileu de ouro, porque ela ficou lá 11 meses na UTI com AVC e veio a falecer naquele ano, no ano seguinte que nós completávamos os 50 anos. Sou muito feliz, sou sozinho em casa, no meu apartamento, mas com a vigilância eterna dos meus 3 filhos. Isabela, formada em desenho industrial, casada, tem um filho chamado Lucas. Guilherme formado em tecnólogo de informática, tem uma empresa com 30, 40 funcionários, faz horário para todas as escolas do Brasil. São 7.000 escolas que ele participa fazendo horário de aula, horário escolar. Porque o horário escolar, quando eu fui diretor, era um sacrifício. Eu tinha que deixar um professor incumbido de fazer horário. E ele tinha que fazer horário, passava o mês inteiro de janeiro e parte de fevereiro participando desse horário. Não tinha férias. E agora os professores que participam desse trabalho têm férias. Porque em meia hora eles tiram o horário, porque o programa dele é feito por informática e propicia esse fato, né? Bom, ele tem 2 filhos, Júlia, que é acadêmica da Universidade Federal, e o Bernardo, que é acadêmico também da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. E o Lucas, agora voltando um pouquinho, o Lucas, que é filho da Isabela, também é acadêmico da Pontifícia Universidade Católica, na área de engenharia da computação. O terceiro é o Fernando. Casado, tem um menino de 10 anos, 8 anos. Está na escola primária. Né? Então essa é a minha família mais próxima, a quem então não me deixam. 3 dias na semana almoçam comigo,
E nos outros 2 dias com os filhos, todos os dias eu estou com eles. Quando não estou, às vezes à tarde, a minha filha telefona, à noite telefona para saber como é que eu estou, preocupado e tal com a minha saúde, etc. Porque com 88 anos, sabe, morando sozinho, muita coisa pode acontecer. Em 1950, publiquei Lord Baden-Powell, que foi o fundador do escotismo, numa revista do Rio de Janeiro, a revista Alerta. Em seguida veio aquele livro, Manuel da Fonseca Lima e Silva, que foi o fundador do Colégio Estadual. Depois eu fiz o quê? Eu fiz um trabalho um sistema datiloscópico. A evolução do sistema, que nada mais é do que a identificação pelas impressões digitais. Eu fiz um histórico desde antes de Cristo. Como é que os japoneses faziam, como é que eles, vindo até chegar a alguns sistemas modernos, né? Depois, símbolos do Paraná. E aqui eu fiz esse trabalho e alertei no trabalho que a bandeira e o brasão do Paraná contém muitos erros. Aí o secretário de Cultura, René Dotti, leu o livro e me convocou para fazer parte de uma comissão. Eu fiz parte da comissão, que nós trabalhamos lá um ano, 2 anos, e conseguimos um relatório para mandar para o governador, para a Assembleia, etc. Não sei o que aconteceu com esse relatório. Desapareceu. Bom, fiz Guido Straub, perfil de um professor. Fiz uma descrição de todo o trabalho didático, educacional, etc., do meu pai, que foi catedrático da Universidade Federal do Paraná, da Universidade do Paraná, depois Universidade Federal do Paraná, e diretor do Ginásio Paranaense na cadeira de História Natural. Ele era professor de História Natural. E lá na Universidade do Paraná, ele era professor catedrático de clínica dentária, né? Aí escrevi do Liceu de Curitiba ao Colégio Estadual do Paraná. Em seguida, Polícia Civil, 150 anos. Toda a história desde o homem primitivo até chegar à atualidade, quando a Polícia Civil completou 150 anos. Que ela é de 1853, de agosto de 1853, quando foi criada aqui no Paraná. Agora como província do Paraná. Aí fizemos Biblioteca Pública, sua evolução. Toda a evolução da Biblioteca Pública desde 1854, quando ela foi um anexo do Liceu de Curitiba, cuja finalidade era a de propiciar aos alunos do Liceu de Curitiba, hoje Colégio Estadual, de terem um recurso didático com livros, etc., à disposição deles, né? Em seguida fiz questão de limites sobre Santa Catarina, na visão dos governantes. Após, fizemos um século de cultura, em que eu com colaboradores, descrevi toda a história do Centro de Letras, que criado em 1912, fez 100 anos em 2012. É um livro portentoso. E por último, agora escrevi 120 anos do Colégio Bom Jesus, que fez 120 anos, que ele é de 1876. Em 1976 ele fez 120 anos. Sou associado correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro do Rio de Janeiro, dos Institutos de Paranaguá, Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e sócio remido do nosso Instituto do Paraná. E tenho diversas condecorações dadas por decreto do governo. Tenho a mérito policial, grau bronze, grau prata, grau ouro, são 3 medalhas. Tenho a Coronel Sarmento, também, que é da Polícia Militar.
E tenho muitas condecorações e sou muito festejado, você sabe como é, porque um homem público, como fui, diretor da penitenciária, diretor-geral da secretaria, inspetor regional, etc., diretor do colégio estadual, eu tenho muitas condecorações. Tenho como hobby o filatelismo. Filatelismo do Brasil e me especializei no escotismo. Eu tenho hoje uma das grandes coleções de escoteiros do mundo inteiro. E isso me alegra porque é um passatempo. Como hobby, é um passatempo, sem dúvida, né? Me deixa, às vezes, quando eu recebo selos, eu tenho um momento de prazer e de lazer. Porque vou colocar nos meus classificadores, às vezes no álbum, etc., aqueles selos. Tenho selos preciosos do mundo inteiro, sobre escotismo. Do Brasil, tenho quase tudo. Os selos tem selos comemorativos, tenho toda a coleção de selo comemorativo e de regulares também. E, inclusive, eu fui responsável por emissão de um selo de 100 anos do escotismo no Paraná, onde fizemos os cartões com 6 vistas do Paraná, diferentes vistas de Curitiba, Paranaguá, Morretes, Vila Velha, Maringá, etc., e com um selo referente ao escotismo do Paraná. 100 anos do escotismo do Paraná. E fui surpreendido quando convidado, agora recentemente, há uns ano e pouco, fui convidado no Colégio Estadual para o lançamento de um livro sobre a memória do Colégio Estadual, no setor de memória. Como eu participei do setor de memória do Colégio Estadual, eu fui lá ciente de que seria apenas o lançamento de um livro. E lá no Salão Nobre, fui surpreendido quando a diretora do colégio, a professora Kátia, me brindou com um selo em que eu apareço, como homenagem do Colégio Estadual. É um selo do Correio, bonito selo, com fundo, é um distintivo do Colégio Estadual e uma frontal, uma posição frontal do Colégio Estadual. Eu acho que já atingi todas as minhas atividades e desculpem se não fui modesto nas condecorações, etc., mas eu precisava referir essas coisas, porque isso é um incentivo para aquelas pessoas que são funcionários saberem que se elas se dedicarem como eu me dediquei, elas têm uma recompensa,